Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora e o mercado da bola do São Paulo, hein, meus amigos? Já começa a se movimentar, muita especulação, muitos nomes já sendo falados, até porque a situação, né, de algumas posições ali do nosso elenco, lógico, carece um pouco mais de atenção, o que dá aquela incomodada na torcida tricolor, exatamente os nomes, né, que estão sendo especulados aí, estão sendo jogados na mídia, não agradam muito a torcida. É lógico, a gente vai falar sobre todos esses nomes por aqui, é lógico, sempre deixando a nossa opinião. Vamos falar também sobre renovações e a mudança de troca de perfil do São Paulo, na verdade, até porque o mercado da bola busca jogadores jovens para a saída e o São Paulo vai no mercado da bola em busca de medalhões, não é verdade? Vamos comentar sobre isso, é lógico. Todas as notícias do nosso tricolor aí para deixar você muito bem informado nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, início da semana e também pré-dia aí de jogo importante pela Copa do Brasil contra o Náutico. Vale classificação, vale aí a continuidade na Copa que, ó, rende muita grana pro nosso tricolor, fechou? Então deixa aquele likezão para dar aquela fortalecida pra gente. A sua inscrição também é super importante, é lógico. Quero muito saber da sua opinião sobre os assuntos que a gente vai acabar trazendo aqui neste videozão, fechou? Bora lá? Bora trocar aquela ideia? Tá no ar! Estamos de volta com o Tricolor em Notícia. E é lógico que hoje um vídeo mais específico para a gente falar sobre o mercado da bola do São Paulo. Logo a janela de transferência já está aberta, analisando o elenco que a gente tem, né? E algumas peças que a diretoria diz que precisamos de contratações. O que não agrada, como eu disse, são os nomes que vêm aparecendo aí na lista, né, de interesse do nosso tricolor paulista. Na tela você vai ficar vendo aí, lógico, algumas imagens dos jogadores, dos assuntos, né, dos nomes que a gente vai acabar conversando por aqui, lógico, querendo muito saber sobre a sua opinião sobre os jogadores, tá? Vamos começar a falar do Carlão, exatamente, né? A gente já não tinha falado aqui em vídeo, né, nos nossos programas ao vivo aqui no QG Tricolor, até mesmo no Resenha do Drex, no Tricolor de Coração e nos pré-jogos que a gente faz aqui também ao vivo, antes das partidas, a gente chegou a comentar um pouco sobre esse nome, não é verdade? O Carlão, que tem 32 anos de idade, não é verdade? Jogador da Ferroviária, que nessa temporada aí tem 19 jogos e 9 gols. Foi especulado no São Paulo aí o nome do Carlão, né? Pelas características parecidas aí que a gente tem do Caleri, não é verdade? O Caleri que a gente já sabe, já está definido que não volta essa temporada pelo problema que ele teve ali, né? A lesão grave que ele acabou tendo. E é lógico, tem toda essa temporada aí para recuperar. Hoje a gente tem no nosso elenco o André Silva, que não tem as mesmas características do Caleri, mas está tampando o buraco. E a gente também tem o Rian Francisco, que dificilmente aí o Zubeldia acaba colocando em campo, né? E a desculpa é que o jogador não tem as mesmas características, que o jogador é baixinho, que o jogador ainda é inexperiente. E o Zubeldia, ele já deixou bem claro em várias entrevistas coletivas, né, que ele gosta desse centroavante um pouco mais experiente, um centroavante que tenha ali as características mais próximas, né, do Caleri, aquele cara brigador, aquele cara que tenta segurar um pouco mais a bola ali no campo de ataque, sem muita movimentação. É esse tipo de perfil que o São Paulo busca no mercado aí para uma substituição por enquanto, né? Enquanto o Caleri estiver fora. E o nome do Carlão, exatamente, foi especulado exatamente por ter essas características mais próximas aí
do Caleri, né? O Carlão que já teve passagens aí por clubes árabes, né? Mas no futebol brasileiro não teve muita expressão, pelo menos em times aí de Série A e tudo mais. Foi ali contatado pelo Juventude, né? Mas a Ferroviária, hoje, time do Carlão, acabou aí superando a proposta, acabou contratando o jogador. Para deixar minha opinião sobre Carlão da Ferroviária, né? Um jogador que já tem uma idade elevada. A gente sabe que a gente tem vários jogadores acima dos 30 anos no nosso atual elenco. E que talvez possa ser importante numa composição de elenco, né? Não dá pra gente tratar uma possível contratação do Carlão para ser titular do São Paulo Futebol Clube. E não é nenhum tipo de preconceito pelo que o jogador fez na carreira ou o clube que ele atua hoje, não tem nada a ver sobre isso. Só acho que o São Paulo, pelo seu gigantismo, pelo tamanho, eu acho que tem sim que procurar mais opções, né? Hoje a Ferroviária, o time do Carlão, né, joga aí a Série B. Então, o São Paulo, lógico, por toda a dificuldade financeira, e a gente sabe, e a gente sempre vem comentando aqui nos vídeos e também nos programas ao vivo aqui do canal, sobre essa situação do São Paulo. E é esse tipo de jogador aí que o São Paulo tem condições, entre aspas ainda, né? Porque a gente sabe que se fosse para comprar alguém, o São Paulo não teria condições, principalmente quando se tem que pagar o clube para tirar o jogador do clube que ele está jogando. Isso daí é praticamente carta fora do baralho. Na minha opinião, eu acho que é muito mais favorável, rentável e pensando num futuro do São Paulo, né, dar oportunidades ou mais oportunidades para o Rian Francisco, jogador da base, jogador que a gente sabe o potencial que ele pode alcançar, tanto dando um retorno esportivo, como também dando um retorno financeiro futuramente, caso uma venda futura aí do Rian Francisco. O que não pode acontecer é o que já aconteceu, né, com o William Gomes. Pouca minutagem e o São Paulo dando uma desculpa aí, falando que o jogador foi vendido porque não ia ser utilizado. Talvez aí, hoje, o William Francisco, né, a junção dos dois, né, apaga isso daí. O William Gomes seria aí titular do São Paulo pelo lado esquerdo, ou se não titular, conseguiria fazer ou revezar ali juntamente com o Ferreirinha, né, até porque a descoberta ou a oportunidade do Luca jogando ali pelo lado esquerdo, o São Paulo tinha essa dificuldade, estava até usando o Wendel como um jogador mais à frente ali pelo lado esquerdo, coisa que acabou não funcionando, né? E bem criticado pela torcida também. Então, para mim, Carlão, mesmo se o São Paulo tivesse condições, mesmo que o São Paulo efetivamente tivesse conversas com o jogador, não é o tipo de jogador que eu gostaria de ver no São Paulo, lógico, dando prioridade, ao meu ver, ao Rian Francisco, que é bem melhor. Para você, Carlão, serviria bem ao elenco do São Paulo? Conseguiria ali completar essa lacuna que ficou aberta depois da contusão do Caleri, que volta só o ano que vem? Quero muito saber da sua opinião. Deixa aí no campo dos comentários referente a Carlão, se realmente seria uma boa para o São Paulo. E a gente continuando aqui, né, referente ao setor de ataque do São Paulo, nos últimos dias falaram aí sobre Fernando Zampedri, exatamente, jogador da Universidade Católica do Chile, não é verdade, desde 2020 no clube chileno, só que esse daí é ainda mais velho, né, jogador de 37 anos, né, que nessa temporada tem 14 jogos e 6 gols, não é verdade? Informação que foi dada inicialmente aí pelo Valentim Furlan, né, que o São Paulo teria interesse, que o São Paulo teria ali sondado, né, e perguntado sobre o jogador, lembrando que o Zampedri tem contrato até o final
de 2025 e o São Paulo busca algum jogador nesse formato, né? Ou em fim de contrato, ou até mesmo jogadores aí que estão sem clube, né? Para que não tenha que desembolsar dinheiro para tirar o jogador de nenhum clube. Mais uma vez entra, eu acho que naquela mesma questão que a gente acabou de falar do Carlão, referente à idade. O Carlão ainda é 32, poderia ter uma lenha aí para queimar, mas se você pensar no Zampedri, cara, 37 anos, o que é? É a mesma coisa quando a gente olha para esses clubes que estão disputando com o São Paulo aí na fase de grupos da Libertadores, um Guerreiro que tem 40 anos, os jogadores ali com mais de 40 anos no comando de ataque, jogadores que a gente conseguiu acompanhar jogos e ver que a mobilidade dentro de campo é bem pequena, quase nula, não é verdade? Jogadores que talvez em alguns jogos podem fazer um gol, pode ser o destaque, mas num calendário brasileiro, onde o São Paulo ainda está em 3 competições e tendo o Campeonato Brasileiro como uma maratona aí de 38 rodadas, pior ainda que o Carlão seria aí o Zampedri de 37 anos, tá? Para compor o elenco do São Paulo. Mais uma vez, entra no assunto o Rian Francisco, né? Que seria deixado de lado, seria escanteado caso o São Paulo traga aí um centroavante para compor o elenco. E o São Paulo não tem condições para você contratar um jogador titular. Hoje, a nossa realidade é André Silva como titular, né? Pouca utilização do Rian Francisco e é por isso até que o São Paulo monitora o mercado da bola aí referente a um centroavante. Em entrevista recente até, né, o Belmonte acabou falando que o São Paulo está monitorando, está buscando e que precisa contratar um centroavante. Aí eu paro e penso, cara, para que o São Paulo vai no mercado imaginando e já pensando sobre toda a situação financeira do São Paulo, atrás de um centroavante, se a gente tem uma joia que com certeza vai receber aí sondagens agora, já na janela do meio do ano, né, que é o Rian Francisco, fora alguns outros jogadores que a gente vai chegar a comentar também nesse vídeo. Então, cara, por que não priorizar então o Rian Francisco? Mas as características não batem com a do Caleri, ou o Zubeldia quer ter um centroavante brigador lá na frente. Mas será que é tão difícil o Zubeldia trabalhar, ser um pouco mais flexível referente ao esquema tático do São Paulo e a estratégia que ele sempre faz para os jogos do São Paulo? Será que não tem como abrir uma exceção e trabalhar com o Rian Francisco nas características do jogador, sem também mudar as características do Rian Francisco? Eu acho que é uma coisa que tem que se pensar no São Paulo e é importante até para o futuro do jogador, para o futuro do São Paulo referente ao mercado da bola, numa futura transferência do Rian Francisco, que, se colocado em campo, ele vai desempenhar, vai melhorar, na verdade, a visualização dele no mercado da bola, e caso o São Paulo for negociar futuramente, uma valorização do atleta. O São Paulo não colocando o Rian Francisco para jogar e indo ao mercado atrás de um centroavante, imagine também como é que fica a cabeça do jogador. O hype da Copinha de artilheiro, de melhor jogador da Copinha, na verdade já foi embora. O São Paulo conseguiu destruir isso. E está continuando a destruir, não dando oportunidade. Onde que o técnico tem um pensamento diferente e a própria diretoria de futebol do São Paulo também não dá respaldo para o jogador e nem sabe. Dá uma cutucada na comissão técnica, fala, e aí, Zubeldia, vamos colocar o moleque para jogar porque a gente precisa dar minutagem para ele? A gente precisa colocar ele numa vitrine? Porque a gente precisa de dinheiro. Se chegar uma boa proposta, não tem como segurar, vai vender. Só que a gente sabe que o Rian Francisco, jogando ou não, ele vai ter proposta.
E dependendo da proposta que chegar para o São Paulo, na situação que esses dirigentes acabaram deixando o São Paulo, com o Pires na mão, vai liberar. E é por isso da comparação com a negociação do São Paulo com o Porto referente ao William Gomes. Dinheiro de pinga, onde o jogador poderia estar aqui no São Paulo jogando praticamente como um titular ou alterando com o Ferreirinha ali pelo lado esquerdo. E ainda tendo o Luca como opção também para entrar no jogo. Então acho que o São Paulo trabalha muito errado com os seus jogadores jovens, né? Com os jogadores da base. E falando nisso, é um assunto também que eu queria trazer referente à troca de perfil, que foi o que a gente falou até agora. O São Paulo buscando no mercado jogadores acima dos 30 anos, como o Carlão, que a gente falou aqui, como o próprio Zampedri também, com quase 40 anos de idade, sendo que efetivamente propostas vão chegar e bem possivelmente um ou outro jogador jovem vai sair. A gente vai falar daqui a pouco do Matheus Alves, que já tem sondagens. Por mais que a diretoria do São Paulo negue e fale que tem alguém tentando plantar alguma coisa referente a Matheus Alves, mas está claro e explícito, o jogador jogando, tendo visibilidade, ele vai receber sondagens. Ainda mais com indo para a seleção de base do Brasil, sendo um selecionável. A própria ascensão do Lucas Ferreira ali também pelo lado direito. São jogadores que o São Paulo pode até fechar as portas para a venda. Mas são jogadores que vão receber sondagens. E se o jogador está em evidência, se o jogador está jogando, o valor vai aumentar. A barganha que o São Paulo pode ter com times interessados é maior. Agora, se o jogador está encostado, se o jogador não tem uma minutagem necessária, se o jogador não está sempre na visibilidade, entrando nos jogos, por mais importante, por mais valor de mercado que ele tenha, o próprio clube acaba desvalorizando o jogador. E aqui eu não estou falando para o Rian Francisco ser titular, mas sim pedindo mais oportunidade. Pedindo que ele tenha mais minutagem em campo, para o jogador se acostumar. E a gente sabe, toda vez que o Rian Francisco entrou, mesmo com pouco tempo dentro de campo, ele já mostrou que tem capacidade. Talvez se ele tivesse ali uma sequência, como teve o Lucas Ferreira, como teve também aí o Matheus Alves, e como com certeza o Luca vai ter jogando ali pelo lado esquerdo, alterando com o Ferreirinha, esses jogadores vão ser valorizados, esses jogadores vão acostumando. Vai oscilar? Vai oscilar, que é normal. Jogador velho já oscila, imagine jogador jovem. Então o São Paulo, eu acho que vai errado. O São Paulo vai na contramão do que tem de melhor no elenco, que são jogadores novos, para trazer jogadores experientes, jogadores acima dos 30 anos. E isso que eu não vou falar nem de Thiago Mendes, que é uma coisa que o São Paulo está indo atrás. O jogador vai ficar livre no mercado aí agora, nessa janela de transferência. O São Paulo já faz 1 ano e meio que está atrás do jogador, sem conseguir fazer algum tipo de negociação, ou pelo menos equacionar valores. Mas é um outro jogador que é acima dos 30 anos. Então, para mim, na minha opinião, o São Paulo vai na contramão do que deveria ser feito. Dar oportunidade para jovens, pela situação financeira do clube, para, primeiramente, dar um retorno esportivo e, futuramente, um retorno financeiro para o clube, que é importante. Que é isso que a diretoria trabalha. O contrário disso, quer dizer, vendendo jogadores jovens a preço de pinga, sem o próprio São Paulo valorizar esses atletas,
Para quê? Para trazer jogador veterano? Para trazer jogador medalhão? Que seria uma incógnita? Que seria um ponto de interrogação, porque a gente não sabe se o jogador vai virar ou não? Então, São Paulo, mais uma vez, indo na contramão. E é lógico, logo a janela de transferências vai abrir. É lógico que o mercado da bola vai acabar fervendo ainda mais o São Paulo, mas são nomes que já estão sendo especulados aí no São Paulo para contratação ou para chegar a reforçar o nosso elenco aí a partir do meio do ano, a partir do momento que agora vai parar para o Super Mundial logo mais. Aí é lógico, né? Os times vão se movimentar no mercado da bola. Vamos falar agora sobre a gente falou das entradas, né? As especulações e nomes que o São Paulo busca no mercado, e agora a gente vai falar também sobre saídas, né? As especulações, jogadores que podem sair, e também sobre as renovações aí, principalmente de Alan Franco, que tá travada, tá? Primeiramente, vamos falar aí sobre o Matheus Alves, jogador que tá mais do que claro aí que é importante para o São Paulo, né? A gente sempre vem comentando aqui, principalmente nos pós-jogos da partida, quando ele atua, né? A parte tática importante que ele vem trabalhando dentro de campo. Acho que ele entendeu muito bem o que o Zubeldia vem passando para ele, né? O jogador que ainda na parte de articulação, na bola, realmente não conseguiu atingir o seu ápice quando atingiu na Copinha. É lógico, porque o profissional e a base, a gente sabe que tem uma diferença, né? Lógico, a gente não vai querer ficar comparando as duas coisas, tem sim uma diferença, mas é um jogador jovem. É um jogador que está chegando agora e ele vai acostumar. O problema é que o São Paulo não está sabendo, vamos dizer assim, aproveitar e trabalhar e lapidar essa joia que a gente tem, que é Matheus Alves. E nos últimos dias, né, a informação até que o próprio André Hernan acabou divulgando aí sobre o CSKA da Rússia, né, sobre aí uma sondagem e até proposta aí de 100 milhões de reais, sendo que 64 milhões seriam fixos, seriam ali, lógico, a proposta efetiva de valor, né, mas aí por volta de 34 milhões variáveis, dependendo de metas e tal e tudo mais. Isso foi uma sondagem, informação mais uma vez para passar a fonte aqui do André Hernan, mas o próprio Casares chegou a desmentir, falando que não tem nada e tudo mais. Eu acho que pode até não ter nada, mas que existiu sim a sondagem, talvez existiu aí uma conversa e uma consulta com o staff do jogador pelo clube russo, nada de oficial. Mas é o assunto que a gente está falando aqui desde o início do vídeo. São jogadores que vão ser consultados, são jogadores que vão ser sondados já nessa janela de transferência. E principalmente porque o Matheus Alves já está sendo colocado em jogo, já foi titulares em algumas partidas. Vamos ver se o Zubeldia vai dar essa sequência pro moleque também como titular da equipe, ou como não como titular, como entrando aí durante as partidas do São Paulo. A gente sabe que o São Paulo tem muito jogo, né? São 3 competições, até porque uma a gente vai decidir a continuidade ou não amanhã contra o Náutico. Mas é importante ter um moleque no elenco, é importante sim dar sequência e continuidade aí com o Matheus Alves. Eu seguraria, lógico que esse valor que foi sondado, né, que foi colocado aí pelo próprio André Hernan de 100 milhões, você acha que o Casares, mesmo negando essa informação, mesmo negando aí a tal sondagem do CSKA da Rússia, se realmente chegar à mão, vai chegar a tremer? Eu tenho certeza absoluta. Mais uma vez colocando em pauta a situação do clube. Mais uma vez colocando aí todo esse problema financeiro que o São Paulo tem. E a gente sabe.
São Paulo, nessa temporada de 2025, para bater meta orçamentária de venda de jogadores, precisa vender 80 milhões, precisa arrecadar 80 milhões com negociações de jogadores. Ou saídas do elenco do São Paulo, ou próprias negociações de jogadores que já saíram do São Paulo, que o São Paulo ainda tem uma porcentagem. E eu acho que é daí que vai vir grande parte desse recurso. E mesmo com vendas, eu acho difícil o São Paulo alcançar e bater essa meta orçamentária de venda ou com negociações de jogadores na base aí de 80 milhões de reais, tá? E sobre o Alan Franco, atualização aí, né, sobre a renovação dele que tá travada, é uma coisa que preocupa muito a gente, né, nós torcedores do São Paulo, porque ao meu ver, pelo menos, é o nosso melhor zagueiro. Alan Franco já passou algum tempo o Arboleda, que era o nosso melhor zagueiro e continua sendo um bom zagueiro, mas para mim o Alan Franco hoje, ele é sim um ótimo zagueiro, o melhor que a gente tem no elenco, tá? A gente lembrando que o Alan Franco tem contrato até o final dessa temporada, chegando agora no meio do ano, né? Faltando 6 meses para o término de contrato, ele pode sim assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, né? Ficar até o final do seu contrato no São Paulo e depois sair de graça. Como já aconteceu com vários jogadores do São Paulo. Mas o que está acontecendo que o Alan Franco não quer renovar? Não é que o Alan Franco não quer renovar. Informação que tem que o jogador quer ficar no São Paulo, só que o problema é o seguinte, referente a salários, parece que está muito bem encaminhado, referente às novas luvas para esse novo contrato, né? Muito bem encaminhado também, a gente sabe que as luvas são diluídas no contrato, só que para fazer esse novo contrato, fazer essa renovação de contrato, o staff do atleta quer que zere esse contrato vigente com o São Paulo. E como que zere esse contrato? Quando o São Paulo contratou o Alan Franco lá atrás do futebol da MLS, contratou o jogador e tal, as luvas para os jogadores foram diluídas nesse contrato que ainda está vigente com o São Paulo. Só que o São Paulo deve luvas ainda para o Alan Franco. O São Paulo deve luvas para o Alan Franco, o São Paulo deve comissionamento do empresário do Alan Franco referente quando contratou lá atrás. Então, como que você vai trabalhar uma renovação se você tem pendente ainda alguns valores do contrato vigente? O Alan Franco, com certeza, não é ele que está segurando isso, está travando isso. Eu acho até que, pela ordem, está correto. Tanto o Alan Franco, como também aí o seu staff. O errado, a gente sabe que é essa diretoria que está, a cada dia que passa, destruindo o São Paulo, financeiramente. Então, o São Paulo corre aí contra o tempo, não é verdade, para tentar sanar essas pendências de luvas e comissionamento desse atual contrato do Alan Franco, é lógico, para zerar isso daí e agora iniciar luvas de novo, comissionamento desse novo contrato com o Alan Franco, para deixar claro, o problema não é o Alan Franco que quer continuar do São Paulo. Ele só quer resolver e dar um ponto final nesse contrato que está terminando para iniciar uma renovação e esse novo contrato que o São Paulo tem aí a querer oferecer ao Alan Franco. Se a gente perder um jogador desse calibre que é o Alan Franco, olha, isso é caso de o Conselho Deliberativo do São Paulo chegar e colocar o Casares na parede. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, até porque o Conselho Deliberativo do São Paulo tá aqui, ó. Tá na mão do Casares. Casares faz o que quer dentro do clube, com aval e com assinatura do presidente do Conselho Deliberativo do nosso tricolor.
Bom, essas foram aí, né, as atualizações referente ao mercado da bola inicial do São Paulo, que é lógico, vai começar a pegar fogo, vai começar a ser muito o assunto discutido a partir do momento, lógico, que estamos chegando perto da janela de transferência, é lógico, a gente vai tentar trazer aqui as atualizações, é lógico, a opinião do canal aqui referente a tudo isso que vai acontecer no São Paulo, sempre desmentindo quando tiver alguma coisa mentirosa ou então confirmando algum tipo de informação que sempre sai na mídia. Pode confiar, você pode ficar aqui no Drex Tricolor, que a gente sempre vai tentar informar de alguma maneira para elucidar também todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Só para avisar vocês que hoje, 9 horas da noite, a gente vai ter aquela livezona de resenha, aquela livezona diferenciada, onde a gente troca aquela ideia, onde vocês, né, com os comentários do chat ali e tudo mais, fazem a pauta pra gente trocar aquela ideia no Resenha do Drex, fechou? Conta então aí com a audiência de vocês às 9 horas da noite pra gente trocar aquela ideia ao vivo por aqui, fechou? Então, espero vocês logo mais à noite. Deixa aquele likezão, a sua inscrição no canal aqui que é super importante. Comente, quero muito saber da sua opinião referente aos assuntos que a gente trouxe por aqui. Esses e muitos outros aí, principalmente o jogo contra o Náutico amanhã, a gente troca aquela ideia ao vivo às 9 horas da noite no Resenha do Drex. Fechou? Então é isso. Tamo junto. É nóis.